Então, meu nome é Ale Bittencourt. Eu vim de Ribeira do Pombal, eu vim de uma cidade do interior. Na verdade, eu vim de um lugarzinho chamado Mirandela. Hoje, Mirandela é uma reserva indígena. Eu nasci e vivi até 4 anos numa comunidade que acho que só existiam 50 famílias. Legal. Essa é uma parte da minha história bem interessante, porque reencontrar a Mirandela me fez escritora. Ao retornar ao meu lugar de nascimento, porque virou uma reserva indígena, porque a gente passou um tempo muito distanciado, então fazia muitos anos que eu não voltava, e eu comecei a sonhar com aquela estrada, com aquele lugar, e um dia eu fui. E foi muito impactante, a ponto de ter gerado o livro A Princesa e Seu Dragão. É um livro lindo. O livro conta a história de uma menina que passou por uma experiência impactante quando era muito criança, de perda, e ela foi levada do lugar de onde ela vivia para um outro lugar, e a narrativa vai discorrer, vai contar a história de como essa menina se adaptou a essa mudança, dos recursos que ela encontrou dentro dela para sobreviver a essa experiência traumática. E é baseada na minha história mesmo. Que demais, que bom. Então, Ale Bittencourt é um ser de muitas expressões. Eu gosto de dizer dessa maneira, porque eu trabalho com esse conceito de ser. Em que momento eu me tornei terapeuta, né? Eu acho que todo mundo tem um pouco de terapeuta em si. Então, eu me tornei terapeuta porque eu precisei de muita terapia. Eu tive um filho com 15 anos, com 16, né? Fiquei grávida com 15. E a maternidade é a minha experiência assim, de maior amor, de maior cura e aprendizado. Então, é da maternidade que vem a minha sabedoria, digamos assim. Porque a maternidade me impulsionou a trabalhar, me impulsionou a me mover de um lugar para o outro. Então, a terapeuta começa a nascer aí, na hora que, para dar conta de mim, eu fui buscar ajuda terapêutica. Então, começa aí. Mas eu me tornei primeiro engenheira mecânica, né? Me tornei engenheira mecânica, comecei a trabalhar como engenheira mecânica e pouco tempo depois eu fui morar nos Estados Unidos e lá eu tive a oportunidade de estudar psicologia. Voltei para o Brasil. Não tinha me tornado psicóloga e já não era engenheira. Eu gosto de contar essa história desse jeito, porque eu fiquei ali no meio do caminho de várias coisas. E aí eu fui precisar encontrar meios de sobreviver a partir desses conhecimentos que eu tinha. Então eu voltei para o polo como engenheira, mas não como engenheira de manutenção, que normalmente é o trabalho do engenheiro mecânico. Mas uma engenheira que cuida de pessoas, uma engenheira que cuida de processos. E fiz, assim, 18 anos quase de jornada dentro do polo. Passei em muitas grandes empresas e até que chegou uma hora que eu queria fazer um voo solo. Eu queria ser dona do meu tempo. A verdade é que a história começou assim. Eu quero ser dona do meu tempo, para eu poder expressar a maternidade novamente. Porque eu já era mãe de Felipe e me tornei mãe de Lucas. Então, essa demanda de ter mais tempo para Lucas me impressionou. E aí eu fui me tornando consultora. Comecei a cuidar de pequenas empresas, porque a minha experiência era com grandes empresas. E fui fazer projetos sociais também, que foi uma outra convivência grande com pessoas, com compreender as necessidades das pessoas. E ao mesmo tempo que eu ia trabalhando, eu precisava de novo dar conta de mim. Então, fui fazendo cursos, fui procurando imersões terapêuticas e foram 2 conhecimentos que caminharam juntos, né? A engenheira, consultora, técnica, digamos assim, com a terapeuta, cuidadora, que precisa cuidar de si e que assim vai aprendendo também a cuidar do outro, né? Então, foi uma experiência que se construiu sem planos, não foi assim, agora eu vou fazer isso. Até porque quem tem filho para sustentar não pode muito se dar ao luxo. É tipo assim, a gente vai, né, tipo, tornando bacana aquilo que vai surgindo. E aí também, de novo, por força das circunstâncias,
eu me tornei literalmente terapeuta, eu digo, na hora que eu decidi que eu ia alugar uma sala. E eu brinco assim, tinha uma sala procurando por mim, né? Porque eu um dia decidi, gente, eu vou começar a atender numa sala, porque eu não aguentava mais andar de um canto para o outro, reservando sala para os atendimentos. Então, hoje eu me digo um ser de muitas expressões, terapeuta, consultora, escritora, mãe, mulher, né? São essas expressões. Eu não gosto do termo 1001 utilidades, multitarefa. Eu não sou uma pessoa multitarefa, eu faço uma coisa. Algumas coisas eu faço ao mesmo tempo, mas algumas portas precisam ser fechadas para outras se abrirem. Então, eu vou me expressando como eu posso a cada momento. Legal. E hoje, quais serviços você oferece? No meu trabalho como terapeuta, bom, hoje eu sou terapeuta e consultora. Então, como consultora, eu ainda trabalho dentro de organizações cuidando de pessoas, e eu ainda faço um trabalho de mentoria que tem uma pegada bem de gestão, de ferramentas, para pequenos empreendedores, para pessoas que querem fazer transição de carreira, gente que quer se aposentar. Então, toda essa parte que envolve um planejamento mais objetivo, eu normalmente coloco na caixinha da consultora. Não é que a terapeuta não esteja aí. Ela está cuidando, ela está dizendo, bora respirar, porque você não está dando conta de fazer isso, né? Isso é a voz da terapeuta. Como terapeuta, eu trouxe um pouquinho da engenharia do ser. Um conceito de que a gente se reinventa, a gente se adapta. E existem os caminhos de desenvolvimento. Então, para a gente desenvolver o ser, a gente precisa de em certos momentos de apoio. Então, como é que eu coloquei a minha experiência, o meu conhecimento para apoiar as pessoas? E organizei isso de uma forma viável, digamos assim. Então, a gente tem a leitura intuitiva do ser, que é um produto que eu digo assim, carro-chefe. É um atendimento de muito amor, muito intuitivo. É uma única sessão. Então, a gente chama que é uma metodologia fenomenológica, é uma terapia breve, porque você só precisa de uma sessão. Na leitura intuitiva do ser, a gente vai fazer uma conversa, eu faço uma conversa com o espírito, é uma escuta do espírito do outro, para a gente conhecer que passos que a pessoa já está pronta para dar, com que talentos e recursos ela pode contar, quais são as limitações que impedem ela de dar esses passos. Fazemos uma leitura energética, uma leitura dos emaranhados sistêmico-familiares e ao final de uma sessão de leitura intuitiva do ser, a pessoa tem um diagnóstico a partir do qual ela pode tomar decisões na vida dela. Pode ser que a partir da leitura ela decida seguir outro caminho de desenvolvimento. Ela pode optar, por exemplo, por fazer uma terapia ou uma mentoria continuada, né? Então, esse trabalho de terapia e de mentoria pode ser de longo prazo, quando a pessoa dispõe de tempo, dispõe de recurso e tem uma possibilidade interna para fazer isso. Mas às vezes a pessoa está aberta a fazer um trabalho, mas ela não tem tempo, ou às vezes ela não tem recurso. Então eu me debrucei a fazer recortes, ferramentas terapêuticas que ela possa fazer ao longo de 6 consultas ou ao longo de 3 meses, sempre trazendo um olhar objetivo, sempre convidando a uma aplicação prática de transformação da realidade daquela pessoa, com muito amor. Não existe técnica que funcione se não existe amor. Eu digo que assim, o amor é aquela linha que vai costurando as técnicas, sabe? Isso também é um diferencial do meu trabalho. Legal. E você tem algum... Eu vou usar as palavras aqui, aí você usa o que for melhor para você. Tá. Algum propósito com o seu trabalho, algum objetivo, algum senso de dever, não sei, algo assim que te impulsiona a fazer o que você faz hoje? Você sente algo assim? Senso de propósito total, né? Vamos falar de sonhos, de propósitos e de objetivos, porque são 3 instâncias diferentes assim de olhar para a vida, né?
Quando eu conheci o yoga, que foi um momento transformador na minha vida, eu sou uma antes e depois do yoga, eu sempre me senti em dívida com o universo. Porque o yoga é uma ferramenta que a gente consegue entrar em contato com uma felicidade dentro da gente. Isso não é o tempo inteiro. Não é que o tempo inteiro eu estou feliz, sorridente porque eu pratico yoga, não. Mas assim, até nos momentos difíceis a gente consegue encontrar um espaçozinho ali de ficar bem ou de se gostar, né? Eu acho que é um grande desafio. Então eu comecei sonhando em poder devolver para o mundo aquilo, um pouquinho do que o yoga tinha me dado, né? Eu fui fazer formação de yoga, não imaginei que eu ia ser instrutora de yoga algum dia, mas eu queria me aprofundar naquilo. Então esse era um sonho, devolver aquilo que eu tinha recebido. E aí, como é que a gente realiza um sonho desse, né? E aí começa a nascer essa coisa do propósito. Esse sonho faz sentido para mim, para minha realidade de vida, porque propósito, na minha leitura de mundo, é quando eu consigo encontrar sentido no que eu faço. Eu comecei a sonhar em devolver para o mundo, eu ainda trabalhava no polo, meu nível de consciência ainda era muito limitado, eu estava muito conectada com a necessidade de sobreviver, com a necessidade de ter uma promoção, de ocupar algum espaço. Eu tinha um sonho, mas esse sonho não fazia sentido com o ser que eu era naquele momento. Então eu precisei caminhar muito até chegar realmente nessa pessoa que cuida. Eu usei muito o termo terapeuta até agora, mas assim, eu sou uma cuidadora. E o que eu consegui fazer foi, para trazer esse propósito, fazer da cuidadora que existe em mim uma atividade profissional. É o que todo mundo mais quer. Eu não vejo diferença da hora que eu estou trabalhando para a hora que eu estou tendo aqui um cuidado na nossa conversa ou na hora que eu estou interagindo com Thomas que vem me ajudar para fazer alguma coisa. A cuidadora existe, né? O cuidado com o outro, o cuidado comigo. Então, meu propósito maior é esse, é devolver para o mundo aquilo que eu recebi. Então, na medida em que eu vou recebendo da vida tantas oportunidades, eu vou contar aqui uma história rapidinho, tomara que você possa aproveitar isso. Porque a vida da gente é cheia de... A gente vai aprendendo. Durante a pandemia, foi muito difícil. Eu como terapeuta, eu tive que ajudar muitas pessoas e eu tive que me ajudar. E tinha dias que não tinha jeito, era duro demais. Então um dia eu saí na janela e eu olhei para o sol assim, né? E quando o sol bateu no meu olho, eu percebi que veio uma inspiração bem profunda, espontaneamente. Isso é um presente de vida, porque se a vida me tira energia, o sol me devolve. Então eu comecei a fazer isso de uma forma mais deliberada. Eu vi que realmente é muito espontâneo. Eu não preciso pensar, eu olho para o sol e espero. Em algum momento essa conexão acontece e você toma essa inspiração mais profunda que é um alento. Então, esse é um presente da vida. Eu preciso compartilhar com as pessoas, sabe? Pode ser que não funcione para você. Pode ser que você vá descobrir isso de uma outra forma. Mas funciona para um monte de gente, né? E não me custou nada, tudo que me custou foi a coragem de sair na janela. Né? E uma mensagem para quem está assistindo a gente agora? Uma mensagem... Poxa, são tantas mensagens. Eu sei que é difícil às vezes sair na janela. Parece uma coisa simples, né? Mas a mensagem que eu gosto de deixar assim, sempre onde eu vou nós somos seres de luz. Nós fomos feitos para ser e manifestar luz. Ao longo da vida, porque a gente é educado por pais que tiveram sofrimentos, porque a gente vai na escola, porque a gente tem que interagir com o outro e a luz do outro às vezes não faz muito bem com a nossa luz, né? Às vezes, nos processos de crescimento e de desenvolvimento, a nossa luz vai se recolhendo e outras coisas vão fazendo sombra. Então, você é um ser de luz. Bom. Então, se a gente se lembrar e se conectar sempre com essa luz,
a gente vai transformando todo lugar que a gente chega, a gente vai transformando a nossa vida, né? Acho que essa é uma mensagem que eu deixaria. Se lembre sempre, você é um ser de luz. Tem milhões de mulheres que não conseguem engravidar. Então, na hora que a sua vida foi permitida, ali, naquele instante, houve um ato de amor. E amor é luz. É isso que move o meu trabalho. Bom, show de bola. Adorei. Olha, eu me empolgo. Tem um pouquinho de luz. Tá. Plantando os bichinhos por trás. Vai. Dentro dos caminhos de desenvolvimento, existe também uma parte que são os retiros e imersões. Então, muitas vezes a gente faz um intensivão mesmo. Então, se eu tenho um conjunto de técnicas que eu aplico ao longo de 6 meses, isso pode produzir um resultado. A gente faz uma imersão de 4 dias e a gente vai trabalhar todos os aspectos do ser. O corpo físico, com uma alimentação diferenciada, um lugar bonito, uma quantidade de sono mais adequada. A gente vai estimular esse corpo emocional a partir dessas técnicas intensivas. E a gente vai ajudar esse corpo mental a elaborar, a integrar tudo aquilo que foi movido. Então, é uma ferramenta muito bacana. Foram instrumentos que eu usei na minha caminhada. Eu fiz muita terapia e eu participei de muitos retiros. Porque, às vezes, uma pessoa que trabalha muito, né? Eu trabalhava no polo, não tinha condição de voltar para Salvador, mas se você tem pouco tempo para investir numa terapia continuada, faz um mergulho, faz uma imersão e se deixe transformar de uma forma mais intensiva. De novo essa frase, vai lá. Se você é uma pessoa muito ocupada, se sua vida tem uma agenda de tempo que não lhe permite, vou falar de novo. Se você é uma pessoa muito ocupada, com uma agenda muito comprometida, que impede você de fazer um trabalho terapêutico continuado, experimenta fazer uma imersão, faz um investimento num retiro de 4 dias, onde você possa fazer um tratamento intensivo. Isso tem um efeito profundo na nossa rotina, até porque a gente também tem a oportunidade de ver nossa vida de fora. Bom, show de bola.